Desde sempre eu tive um espírito empreendedor, sempre quis ter algo que fosse meu, que eu não dependesse de alguém, que pudesse fazer os meus horários. E na pandemia eu desenvolvi o hobby, que é fazer crochê, então guardei já um dinheirinho, mas eu consegui um emprego em uma pizzaria como atendente. Continuei lá por um tempo e guardando sempre dinheiro. E no meu aniversário de 15 anos eu queria muito fazer minha unha, fazer alongamento. Guardei dinheiro para fazer, fiz. E me encantei assim muito, sempre fui muito vaidosa. Me interessei pelo trabalho. Fiquei mais um tempo na pizzaria, junto fazendo os crochês também. Porém, um mês depois do meu aniversário, que é em abril, peguei Covid. Ficamos um mês em casa, sem fazer nada. Aí era período de férias, então realmente não tinha nada para fazer. E na época, quando alguma pessoa da família pegava Covid, todo mundo tinha que ficar isolado, né? E cada semana um da minha casa pegava. E a gente tinha 4, então pronto, né? Passamos o mês todo em casa e como minha unha estava feita, me deu vontade de pintar ela diferente, fazer algo que eu não tinha feito antes. Então todo dia praticamente eu fazia uma unha diferente. Isso começou a despertar mais o meu interesse. Aí a gente se curou do Covid, voltei a trabalhar na pizzaria, mas nesse período que a gente ficou em casa, eu orei muito, pedi muito discernimento para Deus, porque não era muito valorizada na pizzaria. Eu fazia de tudo um pouco. Então eu pedi, Deus, por favor, me dá um direcionamento, eu preciso achar algo que eu goste mesmo de fazer, que eu seja reconhecida financeiramente. E eu luto contra a depressão já tem 3, 4 anos, então queria algo que realmente me deixasse mais pra cima, né, que fosse algo que eu realmente gostasse de fazer. Quando eu voltei para fazer a minha manutenção, minha manicure me ofereceu um curso de alongamento de unhas. E eu senti como uma resposta de Deus, né? Respondeu as minhas orações. Eu conversei com os meus pais, com Deus de novo, e a gente decidiu que eu ia sim fazer o curso. Mas como eu trabalhava na pizzaria, eu não tinha tanto dinheiro e eu nunca gostei de pedir coisas para os meus pais, né? Por mais que eles sejam meus pais. Então eu falei, ai Deus, me dá, né, um direcionamento que eu consiga ter uma estratégia. E a gente ganhava, eu e minha irmã, R$100 por mês para poder, né, viver ali, comer, sair com os nossos amigos e tudo mais. Então, Deus falou pra mim pra eu usar esse dinheiro pra pagar as parcelas do material, porque o curso, com o dinheiro que eu tinha guardado da pizzaria e dos crochês, eu consegui pagar à vista. Então, fiz isso de pagar mês a mês com a mesada que eu ganhava, mas quando eu continuava fazendo unha e ganhava um pouquinho mais, eu dava esse pouquinho mais pra eles, então ia quitando todas as minhas dívidas, por assim dizer, né? Então, fiz o curso com a minha manicure e ela precisava de alguém para ajudar ela, porque no final do ano ela ia fazer uma cirurgia e final do ano é correria, né? Então, fiquei com ela durante alguns meses, ajudando com ela no que precisava, fui aprendendo, então tive uma mentoria durante muito tempo, o que foi muito bom para eu evoluir rápido, porém aconteceram algumas coisas que eu não pude mais ficar lá e eu comecei a atender a domicílio e depois comecei a atender na minha casa mesmo. Eu atendia no canto da mesa, porém estava muito difícil para mim. Eu pedi, Deus, me dá assim uma luz, porque eu preciso, aqui tá muito ruim. Eu preciso de um lugar que tenha uma iluminação melhor, que tenha mais espaço. E aí eu fui dormir e sonhei que eu trabalhava do lado da minha escada. E do lado da minha escada tem um espaço que a gente nunca usou para nada. Em 20 anos que a gente mora nessa casa, a gente nunca usou para nada. Sempre era um espaço vazio. Eu peguei uma mesinha, essas de montar mesmo, sabe? Que tem na Decathlon e tal. Peguei as cadeiras de casa e arrumei lá para eu poder atender as minhas clientes. E conforme o tempo foi passando, eu fui evoluindo, fui investindo nos materiais de melhor qualidade, no meu espaço em si. E durante todo esse processo, eu tenho 17 anos, né? Mas durante todo esse processo, eu tive muita dificuldade. Eu sofri muito preconceito, não só dos mais velhos, mas das pessoas da minha idade mesmo, porque eu acabava não saindo mais, porque eu tinha compromisso com o trabalho. Eu já tive cliente que depois que me perguntou a minha idade, eu falei, já não queriam mais fazer unha comigo. Enfim, foram muitas coisas que me ajudaram a ter uma decaída muito forte na minha depressão. E quem me tirou do fundo do poço foram os meus pais. Eles me incentivaram, não me deixaram desistir. Então é muito importante isso pra gente, adolescente, ter, né, o apoio dos pais. A gente tem que ter essa confiança, perseverança em Deus, porque não é fácil. A gente vai ter dificuldades no meio do caminho, mas ou você pode tropeçar nelas e cair, ou você pode ajudar elas para ir mais alto, né? Pisar nelas para ir mais alto.
Desde sempre eu fui dizimando, ofertando, porque é um princípio muito forte para a gente prosperar, né? E tudo isso retorna, né? Tudo isso retorna conforme o tempo passa. Fiquei muito feliz também porque eu consegui dar um emprego para minha irmã, né? Ela é minha funcionária, minha secretária, cuida dos meus agendamentos e dos compromissos e tudo mais. E é muito importante a gente investir não só no nosso futuro, nas coisas que a gente gosta, na nossa paixão, mas também na nossa saúde mental. Porque sem ela a gente não consegue ir pra frente. Passa muita gente pela minha mesa, de adolescentes até pessoas mais idosas, com uma história de vida que a gente às vezes não imagina, com muitas dificuldades, e elas sentam lá, viram uma terapia, né? Eu viro uma terapeuta. Então, sempre aconselho, como a Bíblia recomenda, né? E sempre puxando tudo pro lado de Deus, porque Ele é tudo, né? Tudo tem que ser baseado nele para as coisas darem certo. Então, consegui levar algumas clientes minhas já para a igreja em si, elas voltaram para Jesus. Então, não é só fazer ali uma unha, é muito mais que isso. A pessoa tá ali porque ela quer se cuidar, ela quer se sentir melhor com ela mesma, então também aumenta a autoestima da pessoa. Então, essa paz que as pessoas sentem quando entram na minha casa e sentam na minha mesa, não é nossa, né? É de Deus. Então, graças a Ele, eu tenho o ambiente que eu tenho hoje. Passei por todo o meu caminho, todo o meu processo. Pensei em desistir, não uma nem duas, mas muitas vezes. Mas graças a Ele e a minha família, eu tô onde eu tô hoje.